graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz aí de estar na casa do Senhor? Amém. Êxodo capítulo 20, versículos 22 ao 25. Amém? Amém. Amém. Todos acharam? Amém. Fica de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Yahvé ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes com vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Não farei ídolos de prata nem de ouro para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar. Fala assim: altar. Altar. De terra. De terra. Não, eu falo. Porque depois você corta aí. Tá? E sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificardes um altar de pedras, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cisel, vós o estareis profanando. Amém? Amém. Então, 25. Cisel, irmãos, é como se fosse uma lâmina, né? Para talhar, né? Para, tipo, fazer uma obra ali. Então, quando Deus fala que não pode se levantar o cisel, é justamente para que homem nenhum toque naquilo que ele definiu, né? Como algo intocável para os homens. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: altar. Altar. Lugar Lugar. de transformação espiritual. Amém, irmão? Essa palavra aqui, irmão, já está aqui no meu caderninho, já tem algum tempo. Deus me deu ela, uma sequência, né? Eu preguei aqui sobre altar, sobre o significado do altar alguns meses atrás. Altar, muitas vezes, nós pensamos, como se fala nessa palavra, em púlpito, em templo religioso, porém na Bíblia... Eu vou traduzir para ele aqui, se você falar rápido, se não conseguir, não. Fala só um pouquinho mais, só um pouquinho devagar. Então, Deus te abençoe e o Espírito capacita. Então, irmãos, altar na Bíblia, usando uma linguagem bem coloquial, é uma grande churrasqueira, né, que tem grelha e que tem todos os utensílios, pá, grelha, pá, tem lá, né, tudo que era usado para se oferecer sacrifícios diante do Senhor, como aqui no texto nós lemos, né, que ele não queria nada que fosse feito de prata e de ouro e que representasse a pessoa dele. O que ele pediu para ser feito, Deus pediu, o altar é uma ideia de Deus, né, para que ali o homem oferecesse sacrifícios que apontavam já para a obra redentora do sacrifício perfeito pela minha vida, pela sua vida, por toda a humanidade, que é o sacrifício de Jesus. Amém? Amém. Então, nesse texto aqui, nós vamos ver um pouquinho de coisa, algumas outras coisas assim, para se aprofundar um pouco mais sobre essa questão de altar. Amém? Então, muitas pessoas, irmãos, elas desejam mais intimidade com Deus, elas querem ter mais comunhão com Deus, elas querem realmente assim, experimentar aspectos da vida com Deus, porém, isso só será possível se antes a gente entender um pouco a nossa relação com Deus, a nossa relação de restaurar, né, de transformação, metanoia na vida da gente quando a gente tem um encontro divino com Deus. O altar fala disso. O altar fala de alguém que se entrega, de alguém que realmente quer ser consumido pelo Deus vivo. Amém? Isso tem que ser algo que arde no seu coração, algo que arde no meu coração. Então o altar na última vez, né, como eu falei, como eu ministrei, é uma forma básica, né? Hoje a gente vai avançar. Então, o que
nós temos que entender? O propósito do altar é o quê? Sacrifício. Amém? O propósito do altar é sacrifício. E o propósito dele é ser um ambiente onde se fazem ofertas agradáveis a Deus, onde se estabelecem relacionamentos corretos com Deus. Amém? Então, o que acontece, irmão? Hoje, nós somos o altar de adoração diante do Senhor. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E ele nos reabilita a nós sermos uma oferta de aroma agradável às narinas do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, se nós, como altares do Senhor, Deus vivo na terra, perdemos a nossa funcionalidade, se nós profanamos, né, a gente perde a nossa integridade, né? A gente perde o nosso aspecto, porque estamos sujos, quebrados. E aí a gente deixa de cumprir o propósito fundamental e precisamos ser restaurados, transformados. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém? Amém. Vocês vão entender mais claramente no decorrer da mensagem. Então, irmãos, restaurar o altar é torná-lo funcional outra vez, para receber as ofertas agradáveis a Deus. Da integridade do altar depende a resposta favorável de Deus. Muitas vezes tem pessoas que querem respostas de Deus, mas acham que vão ter respostas com uma vida de qualquer jeito. Não tem como, irmão. Deus, ele quer ver na minha vida e na sua vida um coração contrito e quebrantado. Um coração que está sempre indo para a presença dele, pedindo perdão pelos pecados que nós praticamos. Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos que não há um justo sequer. Qual é a diferença então entre o justo e aquele que não é justificado? A diferença é a nossa relação com Deus. Eu vou como um sacrifício vivo diante do Senhor e coloco diante dele ali as minhas misérias. Me perdoa, Senhor, porque eu sou mentiroso. Me perdoa, Senhor, porque eu sou adúltero, porque eu olho impuramente para uma mulher. Me perdoa, Senhor, porque eu falo mal do meu irmão. Essa relação com os pecados que eu pratico, que você pratica, e que se passam na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes a gente nem expõe eles, mas muitas vezes dentro de nós eles vêm. Essa relação com Deus, minha, define se eu sou um justificado ou não. Entende? Porque, irmãos, quando eu não tinha Jesus, o pecado não me incomodava, porque eu estava vivendo em trevas. Quando a luz de Jesus se acende na minha vida, na sua vida, o pecado te incomoda. Agora, o que você faz com isso define a sua comunhão com Deus ou não. Essa é a diferença de um cristão para o não cristão. Sem Jesus, você está morto. Amém? Com Jesus você foi ressuscitado. E essa ressurreição tem que trazer mudança, transformação para a sua vida, para a minha vida. E essa transformação é o que? A maneira que eu vou lidar com o pecado daqui para frente. A maneira que você vai lidar com o pecado. Que tenazmente me assedia e te assedia. E só vai acabar isso lá na glória. Aqui não acaba. Aqui você vai lutar, vai sacrificar a sua carne e tem que lidar com ele. Porque, irmão, a gente não pode achar que a gente não tem pecado. Porque nós somos pecadores. Mas nós fomos redimidos por um sangue perfeito que nos dá uma responsabilidade de ir para a presença de Deus. E, Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajuda. Não quero mais isso. Senhor, não consigo. Senhor, me ajuda. Isso faz diferença. Amém? Então, irmãos, restaurar o altar e torná-lo funcionar outra vez dessa forma, para Deus receber as ofertas agradáveis, da integridade do altar, né? Dessa vida com Deus, depende a resposta favorável de Deus. Deus, ele requereu que se construíssem altares
em sua intenção como memoriais com a finalidade de receber sacrifícios agradáveis, estabelecer relacionamento com seu povo e como reconhecimento e gratidão pelos seus favores e misericórdia. Então, queridos, estar diante do altar significava que o acesso a Deus estava estabelecido e o canal para se encontrar com o Eterno, com a presença do Todo-Poderoso, estava aberto. Amém? Então é isso que Deus queria estabelecer para aquele povo. Olha, eu não quero estátua com imagem de boi, de cavalo, eu não quero, não, eu quero um altar. Para quê? Para que, de acordo com aquilo que eu falar, a minha comunhão com vocês esteja estabelecida, o caminho para a minha presença esteja aberto. E aí vocês vão experimentar a minha graça, a minha misericórdia no meu favor. Amém? Então, irmãos, restaurar o altar é uma chave para vermos altares outrora destruídos, quebrados, sujos, profanados, cheios de cinzas, sendo plenamente recuperados pela mão do Todo-Poderoso. Amém? Deus quer restaurar o altar na minha vida e na sua vida. Você vai sair daqui transformado, eu creio. Glória a Deus. Amém? Eu tenho convicção disso. O que a gente vai ver aqui? A lei do altar. Como é que funciona? O altar, você tem que entender isso, era o lugar onde o homem usava para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Através do altar, o Senhor queria mostrar que mesmo o homem sendo pecador, ele poderia tornar-se agradável a Deus por meio das ofertas sacrificiais. Ou mesmo ele sendo sujo, alguém que não era digno, por meio daquilo que Deus requeria dele, ele se tornava alguém acessível a Deus. Jesus nos torna acessível a Deus. Mesmo a gente sendo sujo, cheio de coisa errada, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Mas é porque você é bom, porque você tem caráter? Não, irmão. Porque tem muita gente no mundo, irmão, tem mais caráter do que eu e você. Faz muito mais boa obra bonitinha do que eu e você. Mas se não tiver o sangue da redenção, vai para o inferno. Está entendendo como é o que eu faço? É lógico que o que Deus fez por mim me traz responsabilidades para amá-lo cada vez mais, para ser cada vez mais íntegro e santo, para ser cada vez mais exemplo para a sociedade. Mas isso não me dá direitos de céu. Não. O que me dá direito de céu é redenção. Não é o que eu faço, é o que ele fez. Nada que você faça contra o que Deus te deu por graça, não por merecimento. Teve um mágico na Bíblia que quis comprar o presente de Deus. Deus falou, o apóstolo Paulo falou, não. Isso que você quer, dinheiro nenhum compra. O que você tem, o que eu tenho, nada que você faça te dá merecimento. É graça, favor que eu não mereço. Amém? Aleluia. Então, o Senhor queria mostrar isso, que mesmo o homem sendo sujo, o homem poderia tornar-se agradável a um Deus santo. Amém? Por meio das suas ofertas sacrificiais que fossem colocadas sobre aquele altar. O altar era uma figura do ambiente ideal para que a relação do homem com Deus fosse restabelecida, o que sempre foi a intenção do coração de Deus. Deus construiu o Éden, colocou o homem ali dentro, tinha comunhão com ele todo dia. Então isso se perdeu, e aí Deus vem com a ideia de altar. Para quê? Para que a comunhão, a intimidade fosse restabelecida. Amém, irmãos? Então ali no altar o homem levava um animal, ou seja, ele levava um animal para quê? Para ser o seu substituto. O homem levava um animal para ser o seu substituto, porque quem devia estar ali era o homem. Mas a graça de Deus era tão grande que Deus mandava ele levar um animal. E aquele animal era o substituto, para ser sacrificado no seu lugar, com a intenção de agradar a Deus e ser aceito por Ele. Era um ritual idealizado por Deus, mas que
prefigurava a obra redentora de Cristo em favor da minha vida e da sua vida, de todo pecador. Aleluia. Amém? Isso é muito profundo, irmãos. Então, assim, é um texto lá do Antigo Testamento, mas já apontando para a redenção perfeita. Amém? Aleluia. Então, irmãos, ali no altar, o que acontece? O pecador, ele era julgado, ele era condenado e ele era justificado perante o Senhor, se reabilitando diante dele. 3 coisas aconteciam com aquele sacrifício, que era para ele estar aí. Ali Jesus, Deus julgava, Deus condenava e Deus justificava. Isso é muito profundo. Amém? 3 coisas, né? O que acontece? Os homens... abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro 3,18, lá no finalzinho. 1 Pedro 3,18. Vou pedir para o Silas estar lendo para a gente aí. 3, capítulo 3, versículo 18. Amém? Deixa só o pastor achar aqui. Amém. Pode ler, por favor, Silas. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto, de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Cristo ele foi sacrificado uma única vez por nossos pecados. Amém? Amém. Então, irmão, tudo isso aqui que Deus está realizando aqui em Êxodo, lá na antiga aliança, já apontava para o sacrifício perfeito. Aqui ele já estava restabelecendo sua comunhão com o homem que foi perdida no Éden. Amém? Então, os homens, eles fazem e usam altares, mas a ideia de construir o altar não foi do homem, foi de Deus. Né? Lá em Êxodo, volta lá no versículo, em Êxodo 24, né? Far-me-eis, entretanto, um altar de terra. Deus pediu para o homem fazer um altar. Isso não foi o homem que fez. No 22, Yahvé ordenou a Moisés. Deus ordenou a Moisés. No 24, far-me-eis um altar de terra. Amém? E sobre ele sacrificarei os vossos holocaustos para sacrifício. E aí no 25 ele fala, me fareis de pedras, né? De terra e de pedra. Não fareis de pedras lavradas. Você vai entender o significado disso também. Amém? Então a ideia de construir um altar foi de Deus. As instruções para a edificação do altar foi dada por Deus a Moisés. E Deus falou com Moisés para fazer o altar de terra ou de pedra. Êxodo 24 que a gente leu, né? E sobre ele o sacerdote acendia o fogo e oferecia suas ofertas ao Senhor, o holocausto pelo pecado, pela culpa, ofertas pacíficas, etc. Né? Depois você continuar lendo, você vai ver como é que funcionava. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Dá uma sacudida no seu irmão aí. Então, o que acontece, queridos? O altar ele deveria ser usado pelo homem para os sacrifícios explicitados por Deus e ficava localizado no átrio ou na parte externa do tabernáculo, na parte de fora do tabernáculo. Amém? A principal oferta do altar ali, a principal oferta era o sacrifício de holocausto, onde o animal oferecido deveria ser totalmente consumido pelo fogo do altar. O holocausto era a principal oferta por 2 motivos. Primeiro, representava a verdadeira adoração diante do Senhor. Então, o holocausto era essa a principal oferta, por causa disso, primeiro. E segundo, representava o sacrifício, a verdadeira adoração ao Senhor, porque adorar, irmãos, o que acontece? O holocausto era a principal oferta por isso, porque adorar não é cantar. Adorar na sua essência é você se deixar ser consumido. Amém?
pelo fogo do Senhor. Essa é a verdadeira adoração, é você se deixar ser consumido integralmente pela unção do Senhor. Isso é adoração. Amém? Amém. Isso é adoração. E segundo, porque era sobre essa oferta, né, o holocausto, que todas as outras ofertas eram depositadas, eram colocadas ali no altar. Então se fazia a primeira oferta e depois eram colocadas as próximas. Amém? Amém. Glória a Deus. Se Deus fez exigências específicas, irmãos, para a construção do seu altar, podemos concluir que os elementos designados por ele, eu entendo assim, amém? Para a construção, são figuras importantes. O que acontece? Como as coisas do Antigo Testamento sempre estão apontando para o Novo Testamento, eu creio, irmãos, que não estão ali por acaso essas especificações que Deus deu para Moisés na construção do altar. Por exemplo, Deus falou para Moisés fazer o altar de terra e de pedra. Amém? Poderia ter falado para ele fazer de um monte de outras coisas, mas falou para ele focar nesses dois elementos. Então, essas três altares de terra e de pedra. E eu entendo assim, que isso não está ali por acaso. Não está por acaso. E o que eu quero focar com os irmãos agora? Três coisas. Nós vamos focar a terra, as pedras e no fogo do altar. Essas três figuras não estão ali, né, à toa. E nem são fruto de um capricho de Deus. Para que possa falar de restauração, a gente tem que entender e precisa avaliar esses elementos do altar, buscando compreender seus significados no contexto da relação de Deus com o homem. Amém? Então o que acontece? Terra e pedras. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. Lê para a gente, pastor, por favor. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Esse? Isso aí. E sacerdócio, verso 5. Verso 5, capítulo 2, 5. E sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, não é à toa que Deus pediu para Moisés fazer um altar de terra e de pedra. E aqui em 2 Pedro 2,5, Deus fala o quê? Que nós, eu e você, somos pedras vivas. Né? Somos o quê? Fundamento. Amém, irmãos? Então, não está à toa ali, né, essa solicitação do Senhor. Amém? Então, terra e pedra fala de quê? Fala de fundamento. Terra e pedra suportam peso. Dão sentido, né, àquilo que está se fazendo sobre eles. Não é assim na construção? É assim, irmãos, amém? Então a terra do altar, aí a solicitação, a especificação do Senhor, ele pede para que aquela terra, ela pudesse chegar ali bruta, terra bruta, né? Sem tratamento, era amontoada no lugar onde se pretendia erigir o altar, do jeito que era recolhida. E as pedras, Deus disse lá no texto que não podiam ser trabalhadas, né? As pedras não podiam ser tocadas pelo homem. Isso que significa? Ou seja, os fundamentos de Deus, irmãos, eles não são influenciados pelos homens. Isso você tem que entender. O Evangelho, ele não vai se amoldar à sua vida. Você que se amolda ao Evangelho. Você que modifica a sua vida por causa do Evangelho. E não o Evangelho se modifica você. Não existe isso. Amém? Amém. Porque Deus já tem os seus fundamentos. Então quando ele fala para Moisés, eu quero terra bruta e eu quero pedra bruta. Ou seja, pedra que está lá na natureza. Você vai pegar aquela pedra do jeito que está na natureza, vai colocar, vai construir o meu altar. Não quero que você meta cisel, não quero que você faça nada. Porque não tem influência do homem, não tem interferência humana na minha obra. Amém? É eu que faço, não dependo do homem para nada. Glória a Deus. Não é isso que Deus quis dizer. E às vezes a gente lê e não entende. Amém, irmãos? Então, as pedras elas não podiam ser trabalhadas pelo homem, eram chamadas pedras toscas, brutas.
da forma como eram encontradas na natureza, amém? Isso fala de fundamentos não trabalhados pelo homem, sem a interferência das mãos humanas, como foram criadas por Deus, amém? Sem serem profanadas. Esse é o foco, amém? Então, portanto, a base do altar não são os fundamentos do homem, mundanos, mas a essência daquilo que procede do Todo-Poderoso. Portanto, falam de princípios que não podem ser mexidos. Terra e pedra fala disso, irmão. Nem tocados e nem trabalhados pela mão do homem. O altar é de Deus. E o que Deus quer é altar baseado nos seus princípios eternos e santos, de modo que o que se faça ali sobre ele agrade a Deus e não ao homem. Amém? Amém. Deus é perfeito, irmão. Amém? Sem estar fundamentado nos seus princípios, né, o altar se descaracteriza, a minha vida se descaracteriza. Então, é por isso que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, vós sois aquele que tem que influenciar o mundo, e não o mundo te influenciar. A relação de Deus com o homem, eu influencio vocês, vocês não me influenciam em nada. Eu não preciso de vocês para nada, vocês precisam de mim para tudo. Eu sou o Criador, você é a criatura. Entende? Então, isso é muito profundo. Então, terra e pedra fala disso, irmão. Fundamento que não pode ser mexido. A palavra de Deus é um fundamento que não pode ser mexido. O que tem de gente querendo falar que a Bíblia, né, é questionável, meu irmão, isso aqui é um fundamento perfeito, eterno, que não pode ser mexido pelo homem nem nada. Amém? Jesus falou que passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Então, assim, irmão, nós somos privilegiados, irmãos, por termos sido alcançados pelo amor de Deus, por Deus ter aberto os olhos do nosso coração, despertado a gente para essa verdade maravilhosa. Amém. A gente que está morto, Deus te ressuscitou, te vivificou, isso é sobrenatural. Você representa o Deus vivo na terra. Agora, tem que se amoldar a Ele não vai se amoldar a você. O meu papel é me amoldar aos fundamentos dele, aos princípios dele, ao padrão dele. A exigência é dele e eu respondo. Amém? Amém. E por último, que a gente vai ver, irmãos, fogo do altar. Abre a sua Glória. Bíblia, Levítico 6. Levítico 6, um pouquinho depois de Êxodo. Levítico 6, 12 e 13. Capítulo 6, versículo 12 e 13. Amém? Fogo do altar. 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Jamais deverá ser apagado. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Irmãos, esse elemento, fogo, né, ele figurava ali no altar, o elemento que figurava no altar, né, o fogo do altar, Levítico a gente leu, sempre arderá, não se apagará. Sem fogo, meu irmão, o altar não tinha serventia, não tinha função. Por isso, dia e noite, o fogo deveria estar aceso no altar. O altar e o seu fogo eram inseparáveis. Não tinha separação, era algo contínuo. Quem passasse fora ali, daquele ambiente, só via uma coisa: o altar, o fogo e a fumaça. Isso é inseparável. Isso é muito profundo. Era impossível olhar para o tabernáculo e não ver isso. O altar, o fogo e a fumaça do sacrifício subindo aos céus, dia e noite.
sem parar. Cabia aos sacerdotes, turno após turno, manter o fogo do altar sempre aceso e com holocaustos e demais ofertas por cima dele, queimando continuamente. Continuamente. Cabia ao sacerdote fazer isso. Quem é sacerdócio de Deus hoje na terra? Eu, você. Qual é a minha responsabilidade hoje como altar de Deus na terra? Acender o fogo, irmão, botar lenha. Deus quer que você faça isso. Fogo no altar significa uma vida cheia do Espírito Santo. Significa uma vida onde eu morro para as minhas carnalidades e busco uma vida de profunda intimidade com Deus. Isso é estar continuamente assim, queimando no altar de Deus. Se isso não for uma realidade na minha vida, uma busca integral da minha vida, eu sou um religioso. Eu sou igual uma pessoa que não tem função para existir. Então, fogo no altar é isso, a gente precisa disso. Amém? Queimar continuamente. Isso trazia a convicção de que Deus estava sendo agradado e era a garantia de que o fluxo do favor de Deus estava sobre o povo. O fogo queimando ali continuamente dava essa realidade para todos os que viviam ali. Deus está continuamente naquele lugar. Tem sido assim na sua vida? Tem sido assim na sua comunhão com Deus? Isso é um desafio para mim e para você, amém? Então o fogo do altar fala de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, do fogo de Deus, fala de estarmos cheios da presença e do conhecimento de Deus, fala de sermos consumidos pelo fogo consumidor de Deus. Nenhuma oferta se tornaria um sacrifício agradável a Deus se não fosse consumida pelo fogo do altar, irmãos. Não se tornaria. A minha vida ela tem que ser consumida pelo fogo de Deus. Aleluia. Assim como não bastavam terra, pedra, oferta sobre o altar, era preciso haver fogo no altar. Também hoje, além de nos firmarmos nos princípios do Senhor, na verdade, você precisa se expor ao fogo consumidor do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Restaurar o altar é pegar o que foi destruído, sujo, quebrado, trazer de volta na sua integridade. Restaurar o altar é firmar bases fundamentais, descritas por Deus, feitas por Deus, para se chegar à sua presença de forma correta, isto é, como seus adoradores. Em João 4, 23, 24, nós vemos que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Amém. E eu não quero ser esse, nem você. Amém. Então, irmãos, os verdadeiros adoradores, isto é, aqueles que mortos na carne se apoiam sobre os princípios da palavra de Deus, consumidos pelo fogo do Espírito Santo, chegam até Ele como aroma agradável. Aleluia. Por isso, restauram o altar. Restaurar o altar é restaurar o nosso relacionamento com Deus. Aleluia.